Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia dos cristãos, Bom, salve Maria a todos. A ideia do tema aqui, da aula, de certa forma, veio um pouco derivado, né, digamos assim, daquela outra aula que eu comentei das alterações dos ritos litúrgicos depois do concílio. Naquela aula a gente passou por todos os sacramentos, tirando a missa, né, por já ter farto material. Mas a gente fez uma exposição contrapondo o rito antigo com o rito novo, observando as diferenças e fazendo alguns comentários, sempre deixando bem claro que a gente não estava ali tratando de validade, né, do sacramento. Até a gente pressupôs todos válidos para que, até, sei lá, no caso da ordenação, por exemplo, né, se a gente começar a encontrar defeitos na ordenação, as consequências podem ser bem graves, né, já que praticamente todos os padres hoje são ordenados pelo rito novo. Mas parece que ficou faltando nessa aula, talvez, encontrar a palavra certa ou o jeito certo de classificar o que é aquilo que nos incomoda. O que é aquilo que a gente comparava um rito com o outro e falava, ok, o que é essa deficiência? O que falta ali? Ainda que, ok, a aula estivesse correta, enfim. Mas, e aí, pesquisando um pouco sobre isso, eu encontrei um artigo escrito por um professor americano. Ele é bastante conhecido no meio da tradição, não sei, falo que é bastante conhecido, eu falo que ninguém conhece, né? Aí fica chato, mas é o professor Peter Kwasniewski, né? Ele, se eu não me engano, ele até falou na Sumário Pontífico esse ano, naquele evento que tem, acho que no Agostiniano. É um sujeito com cavanhaque, assim. Como? Não, melhor dizer que o sujeito. Mas é isso. Ele tem aquela coisinha. Ele tem um cavanhaquezinho. Americano. Ele tem. Ele escreve em vários, né? Tem o site pessoal dele, ele roda o mundo fazendo palestra, etc. Eu acho que o dele mesmo, o que ele mais escreve, as coisas mais densas, chama New Liturgical Movement. É uma ideia que ele criou de um novo movimento litúrgico orientado, de fato, para a tradição, e ele escreve bastante no Horate Coeli também. Pode ser o 1 Peter 5 também. 1 Peter 5, ele escreve bastante lá também. E veio muito bem a calhar, porque assim, não é essas 4 qualidades que ele vai apresentar aqui para a missa não é algo canônico, digamos assim. Ele que elaborou os conceitos e formatou os conceitos, mas eu acho que ficou muito bom e serve bastante para a gente aqui. Tudo que eu vou falar aqui foi absolutamente extraído desse artigo dele. Então, acho que até depois, na hora que for publicado o vídeo, pode colocar o link para o artigo original, enfim. É bastante interessante. Inclusive, é essa figura que ele utiliza na abertura do artigo. Esse é como chama, é o humilhadeiro de Ávila. Isso fica no alto da cidade de Ávila, essas quatro torres, esses 4 postes, com a cruz no meio. Acho que ele gostou dessa imagem, porque, de certa forma, são as 4 qualidades, né, dando suporte para... Eu escrevi aqui. Não escrevi, perdi. Humilhadeiro. Eu tentei achar uma tradução para o português, mas não tem. É como se fosse um lugar para se pagar uma penitência, nesse sentido de ir lá se humilhar nesse lugar. É o Humilhadeiro de los 4 Postes, que foi erguido em 1566, em Ávila. Como curiosidade anedótica, foi aí que o tio de Santa Teresa encontrou ela com o irmão quando ela, criança, quis fugir de Ávila para... Eles estavam aí quando eles estavam no meio do caminho para ir para o martírio, que ela queria se martirizar. Então, qual que é a ideia aqui do tema? É também
se aprofundando aqui nesses 4 elementos, a gente consiga verbalizar um pouco quais são os problemas e os incômodos com as alterações litúrgicas, com as mudanças que tiveram, sobretudo na missa, muito para que nós possamos argumentar com os outros e para que nós estejamos seguros, né, dos nossos argumentos, das nossas motivações, né? Às vezes, e nós vamos tratar aqui na aula, né, tem a missa antiga tem um apelo estético muito grande, mas não é só isso. Ela tem um apelo apostólico, mas também não é só isso. Então, essas 4 qualidades, essas 4 características precisam caminhar juntas. E nós vivemos assim num momento de incerteza, nós não sabemos quais vão ser aí os próximos movimentos, né? Então, nós temos que estar preparados, porque, de fato, a incerteza paira, né, sobre a situação da missa. Então, tendo os argumentos sólidos e sabendo muito bem a razão das nossas decisões e os nossos motivos, nós navegamos com mais tranquilidade. Tá? O professor levanta aqui um dos grandes problemas hoje das discussões litúrgicas, do debate sobre a liturgia, é porque nessas 4 características, né, e já falando delas, né, validade, licitude, adequação e legitimidade, ele chama de legitimidade, mas pode ser autenticidade também. O grande problema do debate é que os debatedores acabam exagerando alguma das qualidades em detrimento das outras. E na verdade, as 4 precisam estar perfeitamente equilibradas. Então, primeiro, nomear um pouco as 4 e definir as 4 para que nós tenhamos clareza, e aí depois comparar elas, fazer algumas analogias. Aí, só como aviso, eu coloquei imagens que não necessariamente têm a ver com o texto, só imagens belas aí da missa, da nossa liturgia. A validade, ela versa basicamente sobre se o sacramento aconteceu ou não. É simplesmente isso. Para saber se o sacramento aconteceu ou não, são os 3 elementos que são necessários para que o sacramento ocorra: matéria, forma e ministro. Para o sacramento ter acontecido, as palavras certas, né, a forma precisa ter sido correta, a matéria correta precisa ter sido utilizada, e ele precisa ter sido ministrado por alguém que era capaz e com uma intenção mínima de fazer o que a igreja quer fazer. É tão simples quanto isso, a questão da validade. A definição dela, né? Porque depois isso deriva de diversas outras questões. Então, como um sinal de que eu estou ficando velho, eu estou começando a dar os mesmos exemplos, né, Madre? A Madre sempre fala que o professor velho dá sempre o mesmo exemplo. O famoso caso do padre Rude, lá de Detroit, que descobriu já padre que, vendo o vídeo do batismo dele, que ele foi batizado com a fórmula errada. Então, que, portanto, ele não foi batizado. E que, portanto, todos os outros sacramentos que ele recebeu, incluindo da ordem, não aconteceram. E que, portanto, todas as missas e confissões e extremas unções que ele ministrou também estavam inválidas. É digamos assim, um pecado original que teve como consequência isso tudo. Então, daí se nota a importância de se usar a forma certa, né? Inclusive, como curiosidade, não sabia, na fórmula do batismo oriental é usada a voz passiva. Então fica ainda muito mais claro que o padre é um ministro, ainda que haja na pessoa de Cristo. Então, a fórmula... ele diz assim, por exemplo, o servo de Deus, Ana Maria, é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, deixando claro que não é ninguém que está ali que está batizando, né? Porque não haja uma confusão da comunidade que batiza, da comunidade que recebe. Deixa mais... sim. A fórmula é válida, né? Claro, considerada válida, mas fica implícito que é o Cristo que batiza e não fica tão evidente o persona Christi, mas evita-se esse erro, essa, como dizem, a liberdade poética, né? Eu precisava tirar... saiu a caneta, né? Tá. Então, a outra questão bastante problemática que sempre se discute, mas que também é bastante simples, é a questão da intenção mínima, né? Isso acho que já foi pacificado, digamos assim. Não, o padre
precisa ter a intenção, o ministro, né, do sacramento, precisa ter a intenção mínima de fazer o que a igreja faz. Ele não precisa saber o que a igreja faz, ele não precisa concordar com o que a igreja faz, ele pode até achar que a igreja faz uma coisa que ela não quer fazer, mas se ele tem a intenção de fazer o que ela acha que ela faz, o sacramento é válido. Isso, de certa forma, traz bastante segurança para nós, porque senão nós precisaríamos, né, ter como se fosse um CRM válido, né, do padre. Seria impossível. Todo ano o padre fazer uma prova para dizer que ele sabe. Não tem como saber. O padre pode... ele pode, até a intenção que ele tem, ainda que seja de fazer o que a igreja faz, mas se ele tiver outras intenções, não tem problema. Se ele estiver fazendo por dinheiro, por carreirismo, etc., não, ele peca por uma indignidade com o sacramento, mas é suficiente para a validade. Claramente, Nosso Senhor não desejava que nós tivéssemos dúvidas sobre os sacramentos. Uma coisa importante é que se o sacramento é inválido, ele nunca aconteceu. Então, nenhum dos efeitos sacramentais é recebido por aquele que deseja o sacramento, né? E quem define essas coisas os elementos que conferem validade ao sacramento é a igreja. O Código de Direito Canônico, está aqui os parágrafos. Os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo e confiados à igreja, sendo os sacramentos os mesmos para toda a igreja e pertencendo ao depósito divino, compete exclusivamente à autoridade suprema da igreja aprovar e determinar o que se requer para a sua validade. E pertence a essa ou a outra autoridade competente determinar o que concerne à sua celebração, administração e recepção lícita, e ainda ao ritual a se observar na sua celebração. Aqui, por autoridade competente, é o Papa, junto com o Colégio de Bispos, num concílio, por exemplo. Então, por que isso é importante? Os novos ritos pós-concílio atendem o que está dito aqui. Então, debater a validade dos ritos alterados depois do concílio, só por eles terem sido alterados, talvez não, com certeza não se justifica. Só porque foi um concílio que pode se levantar qualquer ponto sobre esse concílio, não basta para dizer que esses sacramentos são inválidos. Então, assim, essa é uma discussão que nós não devemos gastar tempo e energia com ela, tá? A validade, ela é binária. Ou o sacramento é válido, ou não é. Ou está ligado, ou está desligado. Ou a transubstanciação ocorreu, ou não. A questão de saber se eles ocorreram, como eles deveriam ocorrer, vai entrar nos aspectos da licitude e da adequação, não da validade. A validade não olha para isso. Tá? Então, já aproveitando o gancho para falar de licitude. Uma celebração, primeira coisa, o sacramento ser lícito ou ilícito é um conjunto que não tem intersecção com o conjunto validade do sacramento. Na verdade, é esse o problema. Né? Pegando como exemplo as sagrações episcopais de Dom Lefebvre. O problema é justamente o problema levantado é justamente que aquela sagração é válida e foi alegadamente ilícita pelo Vaticano. Se ela fosse inválida, talvez o Vaticano falasse, bom, houve uma simulação de sacramento lá, então eu não preciso me preocupar, mas de fato aqueles 4 homens foram ordenados bispos ali, de fato foram. Dom Lefebvre poderia fazer aquilo ou não? Então é sobre isso que a licitude... A Igreja Ortodoxa também, que tem a missa, não tem a licitude, exato. E puxando, por exemplo, o que a gente comentou do anglicanismo, por terem perdido a sucessão apostólica, não tem validade o sacramento e também não é lícito, né? Porque nem é sacramento. Né? Aqui, então, a Igreja define que nós vamos falar do que é permitido, portanto, do que é exigido ou proibido, e também a quem é permitido realizar e a quem é permitido receber o sacramento e em quais circunstâncias. Ou seja, se o ministro ordenado em situação regular, que respeita todas as condições previstas no direito canônico, celebra um rito litúrgico segundo os livros promulgados, lendo preto, fazendo vermelho, ou seja, seguindo as rúbricas conforme elas estão escritas por um livro
produzido pela autoridade suprema da igreja, então esse sacramento é lícito. Né? É lícito. Esse ministro fez o que ele tinha que fazer, ele tinha permissão de fazer, ele fez o que ele era obrigado a fazer e ele não fez o que era proibido de fazer. Então é bastante claro do que se fala na licitude, quando estamos tratando do aspecto da licitude. Então, alguns exemplos aqui. Um sacerdote do rito latino rezar a liturgia, fazer a liturgia bizantina sem a permissão. É válido, mas ilícito. Um padre que foi laicizado e celebrar uma missa. É ilícito. Um sacerdote em pecado mortal rezar a missa. Ilícito. Celebrar a missa com bolacha de milho e suco de laranja nas espécies. Ilícito e também inválido. E também invalidou. Né? Trocar o salmo por uma música popular do Roberto Carlos. Ilícito. Trocar o cânon por uma oração que foi escrita pelos padres da Teologia da Libertação da Nicarágua uma semana antes. Não pode. Qualquer desvio intencional dos livros litúrgicos, seja no seu texto, seja nas rubricas, é ilícito. Na verdade, esse é um comentário que eu já ouvi uma vez, muitas vezes, de certa forma, uma graça, que esses ministros são tão criativos que saem da ilicitude e vão até para a invalidade do sacramento, e aí, bom, pelo menos não aconteceu nada, ele não houve transubstanciação em cerimônias tão absurdas, né, que nós vemos por aí. Então, aqui os outros 2 exemplos que têm a ver com quem recebe o sacramento: comungar sem ter feito o jejum de 1 hora, ou receber a comunhão em pecado mortal, claro. E aí esses 2 exemplos vão trazer dois tipos de ilicitude. A gente tem uma ilicitude que deriva do direito canônico e que cabe à igreja regular. Por exemplo, esse jejum de 1 hora já foi de 3. E antigamente era algo assim, a partir da meia-noite. E era muito propício que fosse assim e é muito adequado que se faça. Mas hoje é de 1 hora, então cabe à igreja mudar. Agora, receber a comunhão em pecado mortal é algo de direito divino, de direito natural. Tá? São Paulo, capítulo 11, né, de Romanos, se eu não me engano, que não se pode receber a Sagrada Comunhão em pecado mortal, e isso não tem como a igreja regular ou alterar. Tá? Então tem 2 aspectos jurídicos em cima da licitude. Nenhum Papa pode alterar isso, né? Que fique claro. Qual que é o problema hoje sobre a licitude? Nós estamos, talvez nós, não nós aqui, mas nós como o gênero humano ou o povo católico, extremamente habituados à ilicitude. Né? Aqui, sendo claro, estamos falando dos abusos litúrgicos, né? Que são os mais flagrantes casos de ilicitude hoje. O cardeal Ratzinger, ainda cardeal, falava, né, a crise da igreja, em grande parte, a crise da liturgia. Claro que talvez aqui ele estivesse se referindo mais propriamente à reforma, mas às consequências da reforma, que é essa permissão de liberalidade para que os ministros, os padres, né, na missa, possam fazer o que bem entenderem sem nenhum tipo de punição. E aí, pego aqui um trecho da Redemptionis Sacramento, de 2004, de propósito, um argumento depois do concílio, para que fique claro também que a própria igreja percebe as consequências e os frutos que essa liberalidade trouxe. Ainda que a Redemptionis Sacramento, que é uma instrução feita pela congregação, agora de Castério, né? Pela congregação da doutrina da fé, era o cardeal Arinze, na época, em 2004. Acho que o cardeal Arinze hoje deve ter 98, 99 anos. Aliás, uma curiosidade é que falaram agora que o Papa Bento morreu, só existem 4 bispos vivos que participaram do concílio. O cardeal Arinze é um deles. Ele foi ordenado meses antes da última sessão do concílio, em 65. Então, de fato, a geração do concílio já se foi. Né? Ele é o mais... Os outros 3 bispos vivos, acho que é um de Honduras, quer dizer, são bispos pouco conhecidos. Ele, talvez o mais proeminente, ainda vivo, já muito velhinho. Mas ele participou muito pouco, né? Participou muito pouco. Não teve voz. O que alguns comentaristas falaram foi que
ainda que na prática isso já acontecesse, mas agora talvez como marco temporal, a morte do Papa Bento XVI, ele não era bispo, não era um padre do concílio, era perito do cardeal Frings, mas a morte do Papa Bento, de certa forma, coloca um marco como bom. Acabou a geração do concílio. Nós vivemos a geração dos filhos do concílio. O Papa Francisco foi ordenado padre em 69, já no rito novo. Então, assim, vivemos nesse momento, o momento em que a hierarquia da igreja é a primeira geração, depois do concílio. Então, de fato, agora com a morte do Papa Bento. E ao longo dos próximos anos, não sabemos quantos anos, mas começará a haver essa transição entre agora a terceira geração, né? Os que foram formados pelos filhos do concílio. E aí nós vamos saber para que direção será que eles irão. Então, o texto é muito bom, ainda que ele provavelmente foi para aquela gaveta especial que tem nos arquivos vaticanos, lá dos documentos indesejáveis, né? Os documentos esquecidos, porque toca em algumas verdades incômodas para o clero atual, né? Parece longo, mas eu vou ler, vai ser rápido. Porque tem coisas muito boas aqui, ainda que ainda se vê uma linguagem pós-conciliar, claro, mas tem coisas muito boas aqui. O ministério da Eucaristia é demasiado grande para que alguém possa permitir tratá-lo ao seu arbítrio pessoal, pois não respeitaria nem o seu caráter sagrado, nem sua dimensão universal. Quem age contra isso, cedendo às suas próprias inspirações, embora seja sacerdote, atenta contra a unidade substancial do rito romano, que se deve cuidar com decisão, e realiza ações que, de nenhum modo, correspondem com a fome e a sede do Deus vivo, que o povo de nossos tempos experimenta, nem a um autêntico zelo pastoral, nem serve à adequada renovação litúrgica, mas sim defrauda o patrimônio e a herança dos fiéis com atos arbitrários que não beneficiam a verdadeira renovação, e sim lesionam o verdadeiro direito dos fiéis à ação litúrgica, à expressão da vida da igreja, de acordo com sua tradição e disciplina. Isso é uma bronca forte, né? Assim, o sacerdote que faz o que quer na missa está tentando contra a fé católica, de fato. Mas assim, ficou nisso também, né? Além disso, introduzem na mesma celebração eucarística elementos de discórdia e de deformação, quando ela tem por sua própria natureza e de forma eminente de significar e de realizar admiravelmente a comunhão com a vida divina e a unidade do povo de Deus. Estes atos arbitrários causam incerteza na doutrina, dúvida e escândalo para o povo de Deus e quase inevitavelmente uma violenta repugnância que confunde e aflige com força a muitos fiéis em nossos tempos e que frequentemente a vida cristã sofre um ambiente muito difícil da secularização. E aí continua. Por outra parte, todos os fiéis cristãos gozam do direito de celebrar uma liturgia verdadeira, especialmente a celebração da Santa Missa, que seja tal como a Igreja tem querido e estabelecido, como está prescrito nos livros litúrgicos e nas outras leis e normas. Além disso, o povo católico tem direito a que se celebre por ele, de forma íntegra, o santo sacrifício da missa, conforme toda a essência do magistério da Igreja. Finalmente, a comunidade católica tem direito a que, de tal modo, se realize para ela a celebração da Santíssima Eucaristia, que apareça verdadeiramente como sacramento de unidade, excluindo absolutamente todos os defeitos e gestos que possam manifestar divisões e facções na Igreja. A impressão que se dá lendo esse trecho 50 anos aproximadamente, 30 anos depois da Nova Missa, é que eles romperam um dique com a Nova Missa e agora eles tentam tapar os buracos com dedinhos, né? Deu-se toda a liberdade, colocou-se todas as bombas relógio e agora ninguém consegue desarmar. Então, escreve-se um documento duro, mas para nisso, ninguém consegue ir além disso. E mais, no final, eles pedem aos fiéis, olha, denunciem os abusos litúrgicos para os bispos de vocês, façam alguma coisa. Por quê? A coisa se espalhou de tal maneira que ninguém consegue conter, ninguém consegue segurar. De forma muito especial, todos procurem, de acordo com seus meios, etc. E aí, especialmente, claro que não se previa isso aqui, mas pôde-se ver por aí com a pandemia o quão fácil isso foi absolutamente abandonado por muitos sacerdotes e bispos, né? Viu-se anedoticamente espalhados pelo mundo os maiores absurdos em prol da saúde, né? Então, bom, não vou falar para coisas realmente escandalosas, né? E aí, sobre isso, tem uma citação muito boa aqui de se eu não me engano, eu não sei se ele é inglês, ele é britânico, mas não sei de qual dos países lá, mas é
o presidente da Latin Mass Society, o Dr. Joseph Shaw, ele escreveu, nesse contexto do Covid, uma argumentação muito boa. Veja, os abusos litúrgicos são uma ofensa a Deus Pai, pois se abusa de algo sagrado. São ofensas contra os fiéis, cujo envolvimento espiritual na liturgia é impedido. São uma ofensa contra Nosso Senhor, que instituiu os sacramentos para a nossa salvação, e são uma ofensa contra a Santa Madre Igreja, que o cercou de cerimônias e textos destinados a dar glória a Deus e a nos ajudar a participar do ministério sacramental. Finalmente, são uma ofensa contra o próprio sacerdócio, que deveria proteger a liturgia da profanação e cuja função é fornecê-la aos outros para o bem das almas. E agora aqui, talvez a melhor parte. A razão pela qual muitos se sentem livres para fazer o que quiserem com a liturgia não é porque se importam somente com a validade sacramental e mais nada, mas justamente porque não se importam com a validade sacramental. Se realmente se preocupassem com a validade sacramental, levariam a liturgia muito a sério. E é isso que manifestamente não é feito. Então veja, ainda que a validade e a licitude não sejam conjuntos com intercessão, a falta de rigor com uma leva à falta de rigor com outra. Né? Então não é porque o argumento clássico é que talvez alguém já tenha ouvido, mas missa é missa. Mas Nosso Senhor está lá presente. Né? Querendo dizer, não importando o que acontece ali em volta. Quando, na verdade, ainda que se use esse argumento, não se acredita nisso. Porque o que o Dr. Shaw está falando é isso. Se você acreditasse que Jesus está lá de fato presente e que missa é missa, não faria a missa do jeito que é. Esse argumento é muito usado, ele é quase que um sequestro às vezes. A pessoa te coloca naquela liturgia horrível e aí você fala, mas, puxa, tá inadequado, tá ruim. E a pessoa fala, mas Nosso Senhor está aqui, vai abandoná-lo? Não vai vir mais? É uma extorsão. Tem uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, eles fizeram entre os católicos, o número eu não lembro agora se era 62, 63 ou 66, era um desses valores, dos católicos nos Estados Unidos não acreditam na presença real, ou não sabem que ela existe mais. Então isso é o gancho para a terceira qualidade, que ele chama aqui de adequação, mas poderia ser conveniência, ou enfim, tem alguns sinônimos, acho que a adequação talvez seja o melhor, e até aqui no slide fiz uma brincadeira aqui com a Suma, né? Parece que, né, o argumento que se ouve, missa é missa. Tudo que importa na missa é a presença de Nosso Senhor, o resto é secundário. Ouve-se, né? Parece que se diz isso. Né? E bom, cede contra. Da própria Eclésia de Eucaristia, que também é um documento pós-conciliar. Tal como a mulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desperdiçar, investindo o melhor de seus recursos para exprimir o seu enlevo em adoração diante do dom imensurável da Eucaristia. Então, tomei a liberdade de imitar aqui a Suma, colocando... Como? Eclésia de Eucaristia, né, do João Paulo II. Então, assim, a missa que é o ato solene e público formal nosso de adoração, de ação de graças, e pensando em argumentação, aproveitando que os jovens estão aqui, podem ser confrontados com esse argumento, às vezes se diz, mas por que vocês da missa em latim acham que a missa de vocês é melhor? Ué, quem primeiro disse que a nossa missa era pior foram os que criaram uma missa nova. Se não achassem que ela poderia ser melhorada, não teriam criado outra. Ou criaram uma para piorar de propósito. Criaram para piorar de propósito? Então é pior ainda. Então, assim, é perfeitamente possível, né? Ainda antes de entrar no mérito de qual é melhor, é perfeitamente possível que um seja melhor do que o outro. Então, pela extrema dignidade que é esse ato de... Aí não vou nem entrar no sacramento em si, do sacrifício em si que é realizado, mas do próprio ato de louvor, e de todas as quatro né, petição, ação de graças, enfim, as 4 notas sobre a missa, é lá que tem a principal expressão, talvez, das virtudes teologais de fé, esperança, de caridade. Então, esse argumento missa é missa não serve, não funciona. O que é, vamos lá, vamos pensar um passo de cada vez, o que é necessário para que a missa seja válida? O pão ázimo feito de trigo, vinho de uva, um padre e as palavras da consagração. Tá? A rigor é isso. Mas não é suficiente só isso. Né? É claro que o sacramento acontece, é válido e lícito se isso acontecer, mas ele ainda não é adequado que se faça só isso na Eucaristia. Essa é uma visão redutora, ele coloca, né? Redutora e minimalista, e que talvez por isso seja tão popular hoje em dia, já que é tão comum que se tenha pensamentos redutores e minimalistas.
ele coloca glorificar a Deus e santificar nossas almas, não é separado da adequação da adoração que nós vamos fazer para Ele. E aí, precisamente, o Concílio de Trento, falando aqui do cânon, mas que por analogia pode valer para toda a Eucaristia, diz: sendo conveniente que as coisas santas se administrem santamente, e sendo este sacrifício entre todos o mais santo, instituiu a Igreja Católica já há muitos séculos o cânon sagrado, tão purificado de todo erro, que nele não há nada que não recenda de suma santidade e piedade, nada que não eleve a Deus as almas dos que oferecem. Por isso ele se compõe das palavras do mesmo Senhor, como das tradições dos apóstolos e das piedosas instituições dos sumos pontífices. O modo como o rito se dá tem muita importância para nós, né? Porque nós interagimos com o nosso Senhor, digamos assim, por meio do corpo visível dele, que é a igreja, e dos seus ritos visíveis, que a igreja nos ordena. A maneira como eles são estruturados, realizados, a maneira como nós participamos deles, vai inevitavelmente interferir no modo como nós cremos, e no modo como nós vivemos os mistérios todos da nossa fé, do modo como nós rezamos no limite. É muito mais importante do que simplesmente marcar um ok cumprido, né, visto. É todo o elemento que vai nutrir a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, no limite, a nossa salvação. E aí a adequação vai ser o aspecto da missa, a qualidade da missa, que mais vai estar ligado à beleza. E agora aqui, se a ideia é argumentar os dois missais, aqui é goleada, né? A questão da beleza, né? E muita gente é atraído para a liturgia tradicional por causa da beleza, né? Que vem pelos olhos e pelos ouvidos, mas não porque as pessoas permanecem por causa disso, mas porque isso está de tal forma amalgamado com tudo o que se acredita, com tudo o que é feito e dito nos ritos, dessa realidade toda do sacramento, que a pessoa permanece nesse rito por causa disso, porque a beleza ela não está lá solta, dispersa do que de fato está acontecendo. Ela faz parte daquilo que está acontecendo, ela é um elemento próprio daquele sacramento. Exato. As verdades ficam muito evidentes através da beleza. As qualidades sensíveis e perceptíveis, elas todas se harmonizam com o mistério que está sendo dito lá. E aí ele usa a expressão: nós chegamos então aqui ao esplendor da verdade. A verdade como a parte não visível e o esplendor a parte visível. E ele levanta aqui uma citação de Dom Gerard Calvet, né, que fundou o Barru, bastante famosa, né, esse trecho aqui. Ele diz assim: entra-se na igreja por duas portas, a porta da inteligência e a porta da beleza. A porta estreita é a da inteligência, e essa está aberta para os intelectuais e estudiosos. A porta larga é a da beleza. A igreja, no seu mistério impenetrável, tem necessidade de uma epifania terrena acessível a todos. Essa é a majestade dos seus templos, o esplendor da liturgia e a doçura dos seus cânticos. E aí ele cria aqui uma situação, né? Conta uma história. Veja, um grupo de turistas japoneses visitando a Notre-Dame em Paris. Eles olham para a altura dos vitrais, a harmonia das proporções. Suponha que nesse mesmo momento entrem ministros sagrados, vestidos com capas de veludo, em procissão para as vésperas solenes. Os visitantes assistem em silêncio. Eles estão em transe. A beleza abriu as suas portas para eles. Agora, a Suma Teológica e a Notre-Dame são produtos da mesma época. Elas dizem a mesma coisa. Mas quem desses visitantes leu a Suma Teológica? O mesmo fenômeno é encontrado em todos os níveis. Os turistas que visitam a Acrópole de Atenas são colocados diante de uma civilização de beleza. Mas qual deles pôde ler e entender Aristóteles? E assim a beleza da liturgia. Mais do que qualquer outra coisa, ela merece ser chamada de esplendor da verdade. Abre da mesma maneira aos pequenos e aos grandes os tesouros de sua magnificência. A beleza da salmodia, os cantos, os textos sagrados, as velas, a harmonia dos movimentos e toda a sua dignidade. Com arte soberana, a liturgia exerce uma influência verdadeiramente sedutora sobre as almas, a quem toca diretamente, mesmo antes que o espírito perceba a sua influência. Bem bonito, né? Então, os elementos externos, eles nos dizem algo sobre a realidade, aquilo que o André estava falando, né? Então, todo esse aspecto belo que nós vemos na liturgia aponta para o centro dela. Então, nós devemos
ter bastante cuidado e zelar para isso, para que eles não desviem, não passem a apontar outra coisa. Seria absolutamente impróprio colocar as vestes de um mendigo num rei, assim como também vestir um rei de mendigo, colocar um anel de ouro na mão de um porco. Não pode haver uma discordância entre a decoração e a coisa decorada. As coisas têm que se harmonizar. Isso que é verdadeiramente digno e justo. A natureza das coisas tem que nos direcionar para a essência delas. Em outras palavras, embora não seja necessário para a validade ou para a licitude de uma missa, que ela se pareça e soe como uma missa, que ela se pareça e soe como se nós estivéssemos entrando de fato no reino de Deus transcendente, que Ele estivesse de fato entre nós, vivo verdadeiramente em corpo, sangue e divindade, é de fato altamente adequado que ela se pareça e soe com isso tudo. Então, veja, nós não podemos traçar a nossa trincheira no debate da validade ou da licitude. A nossa trincheira está além. E também não vai ser só da adequação, vai ser também depois da legitimidade, da autenticidade. Mas é preciso que a liturgia se pareça com o que ela é. E, de fato, tudo o que acontece na liturgia, todas as alterações que aconteceram na liturgia, foram nessa direção, de deixar ainda mais claro o que ela se parece, né, o que ela é, de fato. Aí ele coloca aqui que a chave para entender a adequação é a conveniência, né, no conceito latim mesmo de conveniência, né, ele coloca aqui, a necessidade é baseada no que é apropriado para uma determinada situação, no que é decoroso, próprio, harmonioso e correspondente ao tema em questão. Eles levantam as famosas perguntas de Santo Tomás. Deus deveria ter criado o mundo? Não, mas era conveniente que criasse, e elenca os motivos. Uma vez que Deus tenha criado o mundo, Ele deveria ter criado uma criatura racional, intelectual? Não, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse, mas era conveniente que Ele criasse por isso, Ele explica. E assim que, uma vez existindo essa encarnação, era necessário que o Deus se encarnasse para salvar a humanidade? Não, Ele poderia salvar a humanidade por simples desejo, mas era conveniente que Ele fizesse por isso. Essa conveniência, que é um princípio fundamental na teologia dogmática, pode ser também usado por paralelo para a liturgia. Tudo que tem lá, tudo que está na liturgia, da missa, está lá, deve estar lá, se for conveniente. Não que seja necessário, mas é conveniente. Né? Então, assim, pode até se chamar adequação propriamente de conveniência, mas talvez não seja a melhor palavra. Né? O último aspecto, que é a autenticidade, aqui nós vamos tratar propriamente da questão do desenvolvimento da liturgia desde da última ceia, da Santa Ceia, até os dias atuais. Ser a mesma missa, até a expressão que é muito... É utilizada por alguns, como missa de sempre, não que a missa fosse igual à Santa Ceia, mas ela é a mesma, ainda que ela não seja igual. A analogia que muito se usa, né, até para o desenvolvimento, por usar a palavra orgânica, é a questão da árvore. Né? Então, a semente não é igual à macieira, mas elas são a mesma coisa em momentos diferentes. Né? Ela se desenvolve organicamente, galho após galho, até se tornar aquilo lá. Então, para entender a autenticidade, ele levanta aqui 4 verdades que nós precisamos saber. 1. O Senhor concede aos homens a dignidade de articularem a doutrina e aplicarem as leis e enriquecer o culto. Ou seja, Ele não entregou para nós um código de direito canônico pronto, a doutrina toda feita com todos os dogmas e a moral, e também não entregou o culto da missa pronto. Ele deu aos homens a faculdade de articular e levar isso para desenvolver na direção da verdade isso tudo. Outra verdade, um rito não pode ser fabricado do nada, ex nihilo, não tem como. Né? Tanto que o Concílio de Trento anatematizou qualquer rito que fosse... Não, exato. E mesmo os ritos orientais, todos, de alguma forma, estão vinculados a alguma tradição apostólica. Todos vêm desse rito. Você tem os apóstolos que vão virar várias famílias, copta, maronita, não sei, de lá vem essa mesma tradição. Terceira verdade, os ritos litúrgicos da igreja se desenvolvem até atingirem a perfeição em textos, músicas, cerimônias e sinais, a fins
que sejam adequados tanto para expressar os mistérios quanto para imprimi-los nos fiéis. Essa aqui é uma missa nas catacumbas, né, de São Calixto, 50 depois de Cristo, acho que não sei, tá aqui a data. É uma gravura, né, feita depois. Quando Nosso Senhor prometeu a nós, né, aos apóstolos, que o Espírito Santo ensinaria toda a verdade, por toda é tudo, e isso inclui a liturgia. Então, na medida que a liturgia se desenvolve, ela se torna mais plena e perfeita, e na expressão dos mistérios da fé, e, portanto, ir contra a este caminho em que a liturgia vai se desenvolvendo, é ir contra aquilo que o Espírito Santo sempre permitiu que a igreja fizesse, né? Então, da mesma forma que Pedro não veio com o credo pronto, o credo niceno foi sendo desenvolvido com os tempos até chegar no concílio de Nicéia, e aí é um credo perfeito, lá está expressa toda a nossa fé. Também a liturgia vai num caminho lento, vagaroso, chegando à perfeição, né? A quarta verdade: a taxa de mudança nos ritos diminui com o tempo. Então aqui é tirado daquele documentário, não sei se todos viram, né, americano, sobre a missa. Então essa é a árvore que vai crescendo, então tem o Calvário, vai entrando aqui o prefácio, o gradual, a coleta, e aí esse diagrama aqui, o que ele coloca, olha, metade da missa foi desenvolvida, foi escrita, codificada, já era como é hoje, metade dela até os 500 anos depois de Cristo. Depois, ela foi enriquecida com mais algumas coisas, os cantos, né, o Glória, talvez. Depois, do ano 1000 a 1500, uma outra alteração. E de 1500 para cá, quase nada. Alterações do calendário, alterações mínimas. Então, como é quase que matemático, né, você vai se aproximando no limite de uma assíntota que vai chegando na perfeição. Tem uma hora que não tem mais nada a ser adicionado, porque você já chegou onde você deveria chegar. Então, essa taxa vai mudando. E é um elogio dizer que a missa que ela é igual sempre, e que faz muito tempo que ela não muda, e que não tem nada de novo, porque isso é sinal de que ela está muito próxima de ser perfeita, né? Ao contrário do que se diz hoje, do conceito geral de que a novidade é boa, né? Tudo que é novo é bom e precisa mudar, e está muito monótono, né? É o contrário, que as mudanças são... E as únicas mudanças que se deveriam ter agora são mudanças assim, acidentais, né? Uma ou outra coisa. Isso posto, qualquer rejeição significativa ou total de elementos que vieram a ser adicionados e aceitos por longos períodos de tempo na história da igreja seria absolutamente condenável. E qualquer tentativa de reformular um rito do zero reflete uma falsa teologia da igreja e da Trindade. Se aquilo que nós falamos antes é verdade, a conclusão é essa. Aqui eu tirei uma foto, né, daquela revista da Permanência, o Dom Lourenço Fleshman, lá, ele fez esse diagrama, né, com mais ou menos a formação da missa, é um pouco do livro do padre Adrian Fortescue. Então veja, né, aqui vai de baixo para cima. Os primeiros séculos, muita coisa, e depois quase nada, né? Mesma a ideia que nós falamos agora. Para que uma liturgia seja, então, autêntica ou legítima, ela deve permanecer em continuidade manifesta e substancial com sua forma histórica bem estabelecida e aperfeiçoada. Portanto, se alguém ousasse redigir, fabricar um rito litúrgico do zero ou de fragmentos da velha tradição, costurados e salpicados de novidades por um comitê de estudiosos, seu resultado seria ilegítimo ou inautêntico, mesmo que contivesse a forma e a matéria corretas do sacramento em questão, mesmo que fosse promulgado pela autoridade suprema e mesmo que fosse adornado com incensos, sinos e vestes. Qual é o argumento que se contrapõe aqui? É o mito do Novus Ordo bem rezado. Não, mas eu vou na missa nova, mas é feito com muita reverência. Não é esse o problema. O problema é que o abuso é um agravante. Porque às vezes se argumenta, não, mas na missa nova eu vou e tem lá o padre boiadeiro. E aí alguém pode argumentar, mas o padre boiadeiro não está no livro. Isso é um erro do padre, não é um erro da missa. O padre está errado. E aí você fala, é mesmo, o que eu vou falar agora? Não, o problema é estrutural, é um problema de concepção do próprio rito. Ele não poderia ter sido criado do nada, do jeito que foi criado do nada, né? Como
tomando a licença de poder estar citando errado, mas como o próprio Cardeal Ratzinger citou, não é uma fabricação banal do momento. E aqui, claro, né, aquela árvore que se desenvolveu organicamente toda podada e sobraram poucas coisas. Esses são, então, os quatro aspectos, as 4 características para se avaliar uma liturgia. Né? Então, recapitulando, validade, licitude, autenticidade e adequação. Qual a relação que elas têm entre elas? Né? Validade e licitude são parâmetros muito restritos para se avaliar, porque esses são mais fáceis de se entender e são o que talvez quem resolva entrar nesse tipo de conversa e debate tenham eles bem mais claros, mas podem ser armadilhas. Né? Não devemos nos restringir a eles. É preciso tratar também da adequação e da autenticidade. Né? A adequação abrange características mais profundas, né? Fala sobre o exercício da virtude da religião e como o adorador é moldado pelo rito. Ou seja, né, sobre como ir num rito adequado é bom, é benéfico para a fé do fiel. Atitude irreligiosa ou irreverente ou uma praxis descuidada não podem deixar de produzir efeitos na vida espiritual do fiel, ao passo que a simples eficácia do sacramento e o estatuto jurídico deste, embora importantes, não estão ligados a este caráter formativo. Não devemos travar nosso combate na trincheira da validade, risco de criar uma mentalidade reducionista e utilitária. Utilitária, ou seja, falou as palavras, então tá feito. Eu fiz até uma brincadeira na outra aula. Foi no casamento de fulano, como que foi? Foi bom o casamento na semana passada? Foi válido. Puxa. Então, o que está sendo dito aí por trás? Bom, foi válido, provavelmente lícito, não sei avaliar, mas com certeza não foi adequado e nem autêntico. Talvez não tenha sido autêntico, porque não teria dito outra coisa, não teria dito, foi válido. Se você diz que o rito foi válido, é porque ele só foi válido. Você dirá, foi muito bom, foi bonito, foi ótimo, enfim. É muito importante isso. As missas celebradas de modo inadequado causam mais danos aos fiéis e ao clero do que nada, né? Do que se eles não frequentassem nada. Então, aqui ele coloca, né? A validade e a licidade é só o básico para um rito litúrgico. A pergunta não é se a missa cumpre os requisitos legais, mas a pergunta deve ser, essa liturgia é digna do Divino Mestre? Tanto quanto podemos torná-la, né, agora? Ela é digna da sua tradição apostólica? Ela é adequada para manifestar a verdade e a beleza da fé? Ela é apta a trazer a santificação para os crentes? O aspecto mais característico ou útil de algo não é necessariamente o mais importante. E aqui, daqui surge um argumento muito bom para o latim. Então veja, uma refeição não se resume a calorias. Uma história, um poema não se resume à moral, à conclusão, ao que aconteceu no final. Um trabalho não se resume ao salário, uma faculdade não se resume às notas, e a linguagem, a comunicação não se resume a ter conseguido passar a mensagem. E é justamente esse reducionismo utilitarista que contaminou a nossa realidade litúrgica hoje. Então veja, aquela coisa, você vê um sujeito às vezes conversando, escrevendo mal, falando tudo errado, e aí vem alguém e diz assim, bom, mas o importante é que ele deu para entender o que ele falou. A mensagem foi passada. Não é isso o importante. É importante que ele fale bem, que ele fale direito, que ele escreva bem. Ninguém pode dizer que, puxa, uma macarronada em família, num domingo, depois da missa, são calorias. Está resumido a carboidratos e proteínas. O alimento é também carboidratos e proteínas, mas não é só disso que nós estamos falando. Né? A missa também, não estamos falando basicamente se o padre leu as palavras da consagração com pão de trigo e vinho de uva. Ou seja, o latim, ele não é só, usar o latim não é só por abandonar o latim em vistas de garantir a comunicação, você acaba abandonando também tudo aquilo que o latim é e representa. Então, abandonar o latim é uma forma simbólica de abandonar toda a história e toda a tradição da igreja. Nunca é suficiente, então, perguntar se um determinado rito sacramental é válido, sem perguntar se ele é lícito, adequado ou autêntico. Então, a pergunta certa é, este rito é válido, lícito, adequado e autêntico? Né? E aqui,
é interessante porque esses 4 elementos estão, de certa forma, relacionados também às qualidades e aos aspectos da própria igreja. Então, veja, por válido, nós podemos dizer que está relacionado à característica da unidade da igreja. Ou seja, é um só batismo, é um só sacrifício que acontece desde o Calvário, é um só Deus verdadeiro e é uma só igreja verdadeira de Cristo. Né? A adequação está relacionada à igreja ser santa, porque se faz o que é santo de maneira santa, né? como a igreja deve ser. A licitude está ligada à igreja ser católica. Então, nós estamos em comunhão com fazer uma missa lícita, está em comunhão com toda a hierarquia, com todos os fiéis da igreja no mundo todo, da igreja universal. Até peguei uma missa do Instituto Cristo Rei no Gabão. Né? E a missa ser autêntica está vinculada à questão apostólica, ou seja, que São João dando a comunhão a Nossa Senhora. Então, a derivação, né, da liturgia, do desenvolvimento da liturgia está toda em continuidade com os apóstolos. O próximo slide eu tinha que ter ocultado, então eu vou pular ele. Ele faz também aqui uma relação muito interessante com os 4 elementos. Né? Ele brinca lá, bom, hoje nós sabemos que existem 118 elementos da tabela periódica, então ficou muito mais difícil fazer essas análises simbólicas, mas como os gregos falavam que tinha terra, água, ar e fogo, ele se permite essa liberdade. Então, a validade, de certa forma, está simbolizada pela terra. Na terra que nós fundamos, nós colocamos a fundação, nós plantamos, que nós semeamos. Ainda que ninguém tenha um amor pela terra, tire foto com a terra, se orgulhe de ter uma terra em casa, ele parece um elemento que passa desapercebido, né? Mas é um elemento necessário para toda a construção nossa. Ou seja, se o sacramento não tem validade, ele simplesmente não existe, né? Ele não é nada, é um teatro, é uma encenação. Nenhuma graça sacramental vai vir dali e a igreja vai morrer, né? Nenhuma semente divina pode ser plantada se não houver terra. A licitude, ele faz um paralelo com o ar, ou seja, é o elemento que nós estamos inseridos e pelo qual nós nos movemos e nós não enxergamos ele, ainda que ele seja essencial para nós. E quando o ar está limpo, fresco, é bom de respirar, nós nem percebemos. Mas quando o ar está poluído, está sujo, tem fumaça, tem poeira, uma atmosfera ruim para se respirar, aí sim é notado. Ou seja, um sacramento que é ministrado de forma lícita, você nem percebe, mas o ilícito, ele chama muito a atenção. Então, os abusos litúrgicos são essa poluição que tem no nosso ar. Mesmo, não só os abusos, mas a própria irreverência, os escândalos, enfim. A adequação seria o fogo, porque é a adequação que ilumina, né, que traz luz para a nossa inteligência, aderir a essas verdades, que aponta, né, nos leva para o céu como a fumaça do incenso, que leva as nossas orações. É o fogo que desce que se revela no Monte Sinai e depois desce sobre os apóstolos para trazer a nossa igreja apostólica até hoje. E a autenticidade está ligada à água, o elemento que é purificador e vivificante, que nasce lá no alto dos montes com os apóstolos e vai fluindo pelas montanhas e ninguém segura essa água morro abaixo. Então, e ela acaba sendo vital e essencial para a vida de todos. Né? Ela precisa que mergulhe e molhe e penetre todos nós. Né? Então, ele faz esse vínculo com a água. Quando nós nos apegamos, então, à validade, à licitude, à adequação e à autenticidade, nós estamos, então, andando em terra firme, respirando um ar saudável, aquecidos e iluminados pelo fogo e revigorados pelo orvalho do Espírito. É isso, se alguém tiver comentários ou perguntas. Tem um pós aqui, que é pensar então nos ritos que se apresentam e a presença desses 4 elementos neles ou não. Né? Então, por exemplo, na igreja ortodoxa dos cismáticos, né? É válido, mas é ilícito, ainda que seja autêntico e adequado. Então, não é lícito, caiu, não serve. Um rito anglicano, adequado e... Mas ele não vai ter nem validade. E nem isso.
A missa nova, ela é válida e lícita, mas ela não tem autenticidade e não tem adequação muitas vezes, né? Muitas vezes. Problemático, digamos assim. A missa antiga tem os 4. Né? Mesmo um rito protestante, uma ceia luterana, talvez até ela é inválida, é ilícita, mas é talvez adequada, mas não é autêntica. Né? Então, sempre dá para observar um rito litúrgico e tentar ver quais dos 4 estão presentes. Um não estando presente, esse rito não é bom, não é ideal, não vai produzir aquilo que ele deveria produzir. Certo? É isso? Imagina, eu que agradeço. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.